Oiê! Se você está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Tayla e bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o poder da decisão. E quando a gente está falando de decisão, de escolha, a gente está falando de movimento na nossa vida. E quando eu consegui entender isso, tudo mudou pra mim, tudo mudou na minha cabeça, tudo mudou na minha vida. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês de como que é esse movimento e de como ele funcionou pra mim e espero que funcione pra vocês. Quando a gente está falando da decisão, do poder da escolha, a gente está falando de que a todo momento a gente está escolhendo algo, a gente está decidindo por alguma coisa na nossa vida. Em todo momento, é uma coisa instantânea, é uma coisa que a gente não consegue nem perceber. Mas quando você não escolhe, outra pessoa está escolhendo por você. E quando a gente decide viver a vida baseado em escolha de outras pessoas, a gente está se arriscando de modo que aquela pessoa ela tomou as decisões, os caminhos de escolha dela baseado nos traumas, nas expectativas, nos sonhos delas, no caminho que ela quer seguir, no propósito que ela quer seguir. Então, se você tá indo pela escolha que ela fez baseado na vida dela, é incoerente você ficar chateado por estar acontecendo coisas diferentes da sua expectativa, entende? Porque não foi algo que partiu de você, não foi algo que partiu da sua escolha, da sua visão, do seu entendimento. Então, você se isentar de escolher, não isenta a sua responsabilidade não isenta a sua responsabilidade no que vai acontecer depois, né? Na perspectiva, nas consequências. Então é isso, me perdi um pouco, mas já consegui voltar. Então você deixar de escolher não isenta a responsabilidade das consequências dessa escolha, independente dela ser sua ou dela não ser. E quando a gente tá falando de você decidir, de você escolher, não é aquela decisão que você tá na mesa com um monte de pessoas, você... Não, agora eu decido que eu vou fazer dieta, vocês vão ver que eu não sei... Não é esse tipo de decisão. É aquela decisão você com você. É aquela decisão que você faz quando você tá no momento de reflexão, no momento íntimo seu, quando você tá no quarto, ou você tá no chuveiro tomando banho. Então você vai lá, pensa, olha, eu me recuso a passar por essa situação de novo. Eu estou decidida a não repetir isso, a não fazer isso, a não viver assim, ou então eu tô decidida a fazer com isso aqui dê certo. Eu tô decidido a fazer o que for para que isso funcione, então é esse tipo de decisão, é esse tipo de movimento, é você com você. E quando você toma essa decisão, quando você no seu íntimo começa a seguir esse sentido, ele vem seguido de uma ação de acordo com o que você propôs para você. Então, você decide e você se movimenta, porque decisão sem ação é mais uma ilusão. É mais uma coisa que você prometeu a si mesmo, mas você vai deixar para depois, entende? Então, a gente vai decidir e a gente vai andar de acordo com a nossa decisão. E quando você tem essa decisão, duas coisas te acontecem. A primeira coisa é alguma coisa vai acontecer para testar a sua decisão, para saber se você realmente quer isso, ou se na primeira barreira você vai empatar e já vai desistir. Então, depois que isso acontece, um pouquinho para trás que tá cortando eu aqui. Então, depois que isso acontece,
e você conseguiu passar por essa barreira, você conseguiu dizer pra você, pro universo, pra vida, pro que você acredita que é essa decisão, é isso e ponto, e você seguiu, depois disso, depois desse passo, a vida ela vai começar a movimentar de acordo com essa sua decisão. Então os caminhos vão se abrir para você, as portas vão se abrir, as coisas vão começar a correr de acordo com a sua decisão. Então, por isso que eu falo que quando você decide, quando você escolhe, você está fazendo um movimento na sua vida, você está fazendo um movimento em todos os aspectos da sua vida. Por isso é importante, quando a gente consegue entender que você é o protagonista da sua vida. Sim, existe, não é aquela síndrome do protagonista, tá, gente? Que é tudo com você, por você, com você, não é isso. Mas quando você entende que só você pode fazer o que você se propôs a fazer por você, que só você tem os seus sonhos, os seus planos, as suas expectativas, só você passou por tudo que você passou, só você consegue enxergar o universo que tem dentro de você. Então, quando você consegue entender isso, você entende que tudo que você quer está nas suas mãos. Se você quer viver coisas extraordinárias ou deixar de viver coisas que você acredita que não é para você, esse poder está nas suas mãos, está na sua decisão, está no não que você a partir de agora vai conseguir dar. Então eu queria falar um pouco desse movimento hoje aqui. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês têm alguma dúvida ou quer conversar um pouco mais sobre isso, deixem aqui no comentário. Se vocês gostaram desse vídeo, desse tema, curtem, se inscrevem no canal. E é isso, e até o próximo vídeo. Aqui é um pouquinho do meu mundinho. Vão ver coisas diferentes aí. Eu tô com uns projetos bem legal pra esse canal. Mas vamos deixar a vida se movimentar, né? Vamos deixar o poder da minha decisão correr aí pra gente ver como que vai ser os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.